Capítulo 9. Enquanto isso, na sala amarela, tendo Clayton Bullock regressado da cela, o Dr. Milton John continuou rapidamente. Bullock, rugiu ele assim que o homem que acompanhara os 3 soviéticos à cela retornou. Você e Spencer vão sair já com Stan e David. Vitória não pode estar longe. E nós conhecemos a região muito bem. Esse era um fato incontestável, porque muitos exercícios físicos e treinos eram feitos justamente na floresta e suas trilhas, amplamente mapeadas. O chefe do laboratório encarou o restante na sala amarela. Os outros formem o 4º grupo, determinou. Mildred misteriosamente não estava mais por ali. O senhor nos acompanha, doutor? Indagou Mark Spencer, aparentando tranquilidade, mas com o semblante fechado. Vou acionar a retaguarda da nossa equipe de segurança. Dividirei os grupos e seguirei com um deles. Quanto a vocês, vamos. Se equipem na cela e partam de imediato. Vasculhem os arredores, revirem tudo, andem. A equipe soviética já deve estar indo. Enquanto esperava pela equipe de retaguarda, o pai de Vitória foi atrás de Samuel pessoalmente. Queria escutar em primeira mão o que o funcionário teria a dizer. Toda a equipe de segurança do projeto Viribactron fora escolhida pelo diretor executivo do FBI, a pedido do Dr. John. Algumas das funções do Federal Bureau of Investigation era apoiar parceiros federais e estaduais, além de prestar serviço de inteligência e investigação para proteger os Estados Unidos. Os agentes não tinham conhecimento exato sobre qual era o trabalho realizado no projeto. Apenas que se tratava de uma operação secreta no setor da indústria farmacêutica. Dessa forma, não era estranha a presença de pacientes indo e vindo em veículos militares. Para todos os efeitos, essas pessoas eram voluntárias de uma pesquisa avançada sobre drogas novas para as fases avançadas de tuberculose, além de vacinas preventivas para outras doenças infecciosas, e a maioria dos pacientes vinha de Waverly Hills. Novos medicamentos estavam em fase final de testes antes de serem, em breve, aprovados pela Food and Drug Administration, o FDA. De tempos em tempos, a equipe do FBI era substituída, mas aquela em especial já estava ali há quase 9 meses, sem qualquer intercorrência. Agora Samuel Baer se sentia trêmulo por dentro, desconfortável com os olhos de águia do médico cravados em suas costas, enquanto ele providenciava a filmagem das câmeras de segurança da tarde. Talvez alguém tenha facilitado as coisas para a Vitória, mesmo antes da tarde de hoje, resmungava o Dr. John, no cangote de Samuel. Alguém que poderia ter feito cópia das chaves de entrada? Tem que haver alguma coisa, e mais tarde, seu único trabalho, Baer, será verificar as filmagens dos 2 dias anteriores na íntegra. Isso tem que ser apurado sem demora. Para ontem, entendeu? O portão da frente esteve trancado o tempo todo, como sempre, defendia-se Samuel. Ninguém passou por aqui, senhor. Não é possível. Sempre sou avisado pela equipe externa em que dias chegam os pacientes e em que horários. Ninguém simplesmente apareceu por aqui. Enquanto esperava para dar uma primeira varredura na filmagem daquela tarde, Milton John tamborilava com uma das mãos apoiada na parede. E quanto aos códigos de segurança? Sem eles, Vitória não poderia ter entrado no laboratório. Haveria alguém de dentro traindo a confiança dos demais? E com qual objetivo? O médico, irritado com a demora da filmagem, olhava para as imagens com um olho enquanto discava para as torres de vigia usando o outro. Havia 2 delas posicionadas a uma distância segura da sede do projeto.
Assim que atenderam, o chefe perguntou a queima-roupa: alguma aproximação estranha hoje? Ele sabia que era o turno de Hudson e Benji. Nenhuma, chefe, respondeu a voz de Hudson no aparelho. Por quê? Como é possível que não tenham visto nada? A que se refere, senhor? Hudson percebeu que o doutor estava muito zangado, o que não era exatamente uma novidade, mas foi o tom da voz do doutor que fez com que o agente sentisse o coração acelerando levemente. A que me refiro? Um roubo, imbecil. Um roubo. Roubo? Mas, senhor, chame o seu amigo igualmente incompetente agora mesmo. Sim, senhor. Houve um barulho forte no telefone sendo largado sobre a mesa e vozes abafadas ao fundo. Mais barulho. Dessa vez cadeiras se arrastando com força. Pois não, senhor. Agente Benji falando. Alguém invadiu o laboratório, sabia disso, Benji? E eu espero que você tenha algo para me relatar a respeito. Silêncio. Benji? Não, Dr. Milton, nada fora do normal. Vocês estão de sacanagem comigo? Como tem a cara de pau de dizer que não viram nada de anormal durante o turno de hoje? Estivemos a postos o tempo todo e nada foi registrado no perímetro vigiado. Nada no radar também. Pois acho muito bom irem preparando seus rabos, gritou Milton John. Se ficar provado que a pessoa passou pelo território de vocês, os dois estão fudidos. O chefe bateu o telefone no gancho, sentia o suor porejando nas mãos e na fronte. Bando de ineptos! Samuel mantinha-se estrategicamente com sua cadeira mais para o canto, longe da fúria do doutor, que ligou para a segunda torre e obteve as mesmas respostas obtusas. Embora ainda estivesse furioso, agora também se sentia indiscutivelmente perplexo. Como essa menina conseguiu? Ele pensava. Depois da varredura rápida na filmagem, os agentes de segurança que haviam sido recrutados já estavam de prontidão, no hall de entrada e ao lado das poltronas e do sofá. Todos moravam em Louisville e nos arredores. Milton John era o único que residia afastado da sede. Mas por um milagre, ele estava ali naquele final de tarde. Queria supervisionar a enfermaria antes de sair para o fim de semana, pois a última inoculação com o material do frasco roxo fora realizada há 3 dias, um pouco mais, e estaria a caminho de sua casa em Pérola do Sul, o que só retardaria que tomasse ciência do ocorrido. Sem nem se despedir de Samuel Baer, o Dr. Milton John imediatamente deu ordem para mais 2 grupos saírem à caça de sua filha. Do lado de fora escutava-se a chuva. Ele desceu sozinho para a cela. Em 2 tempos selecionou armas e munição, friamente e com método como sempre agia. Minha filha é apenas uma menina que mal saiu dos cueiros. Ali sozinho por alguns minutos, os olhos dele estavam fitos nas granadas de mão. Mesmo parecendo um absurdo, ele pegou algumas para si e para a equipe que iria com ele. Uma garota tinha causado aquela mobilização toda, aquele rebuliço. Mas não, ela não tinha feito aquilo sozinha. Não havia outra explicação. Era bom estar prevenido para acabar com todos os rastros. Por isso, Milton John se dirigiu a seu armário pessoal e o destrancou. Depois, destrancou também a pequena gaveta que havia na parte inferior. Havia um anel dentro de uma pequena caixa simples de metal e vidro. Não havia qualquer insígnia no anel, apenas uma dose letal de cianeto dentro dele. O doutor colocou o anel no dedo. Tinha sido um presente, conferido numa data especial, e não fazia parte do arsenal comum de armas do projeto. Em seguida, Milton John olhou para outras das suas armas pessoais e pegou o garrote e um punhal com cabo de prata. Eram armas de pequeno alcance,
mas muito eficientes, silenciosas e mortais. Ele sempre as trouxera consigo. Fechou a gaveta e o armário e, por fim, pegou um par de luvas grossas, utilizadas pelas forças armadas. Puxou-as com força, encaixando os dedos com perfeição. Naquele instante, seu olhar era de congelar qualquer um. Milton John entrou no estacionamento com passadas largas e firmes. Os 2 agentes que iriam com ele já o aguardavam ali. O chefe fez um sinal com a cabeça para que o acompanhassem. Enquanto caminhava, de repente a cabeça do chefe majoritário do projeto Viribactron sacudiu de novo, para um dos lados, várias vezes seguidas. Ninguém comentou nada, embora aquilo fosse esquisito. Na verdade, era um tique nervoso que acometia o doutor quando estava extremamente tenso. Parecia quase uma convulsão focal provocada por uma fúria descontrolada. Ele parou ao lado do M-151. O veículo era ideal para as trilhas encharcadas que teriam de acessar, e nele os 3 cabiam melhor do que dentro de um Willys. Os agentes embarcaram em silêncio. Se houvesse ordens específicas, provavelmente seriam dadas quando já estivessem em andamento. Uma mistura de angústia e raiva dominava o Dr. John. Quando ele abriu a porta do M151, o pesquisador dentro dele sentia a angústia, que era uma merda, pelo sumiço do material. Já a raiva era boa. Raiva limpava a mente de sentimentos inúteis e mostrava exatamente o que devia ser feito. Depois de quase 14 anos de dedicação, um percalço daqueles, justo quando chegavam a um dos resultados mais satisfatórios dos últimos tempos. Mais do que um azar, era uma afronta. O que Vitória fizera não tinha adjetivos. Que constrangimento! Um verdadeiro vitupério, um vilipêndio. A cabeça do chefe voou para o lado de novo, mais rápido, quase involuntariamente. Ele deu a partida no M151. Os responsáveis iam pagar por aquilo. Ah, iam sim. Ele os pegaria um a um. E se houvesse traidores, seriam descobertos e mortos muito lentamente. O veículo subiu a rampa em caracol que levava à superfície. Milton olhou no relógio. Parecia ter se passado uma eternidade desde que deixara Samuel, mas fora apenas 6 minutos. Não dava para acreditar. Eles haviam reunidos todas as forças disponíveis e estavam saindo para buscar sua filha. Fui tolerante demais. Deixei Vitória se contaminar com as ideias feministas, as leituras fantasiosas sobre o papel de mulheres na sociedade. Dei-lhe excesso de estudo. Maldita sorte a minha. Quando eu mais precisava de um filho, me nasceu essa maldita mulher. E ele não podia sequer pensar em ter um segundo filho. Estava terminantemente proibido pela SAD. Não era seguro. Ele já tinha ido longe demais quando arrumou uma esposa, Elizabeth, mãe de Vitória. Fora ainda mais longe ao tornar-se pai. Não fosse seu currículo e habilidades, somado ao fato de que trabalharia em solo americano, teria sido dispensado. E se falhasse naquela noite, seria eliminado sumariamente, antes de qualquer outro, por ter assumido riscos com os quais não fora capaz de lidar. Se tivesse tido um filho! Hoje ele seria quase um homem e poderia em breve estar ao seu lado, trabalhando. Mas a sorte não lhe sorrira. Maldição! Depois de um tempo, Vitória teve a impressão de ouvir um barulho forte de água correndo. Seria o rio Ohio à distância, encoberto pela noite,
a névoa e as árvores? Ela parou a lambreta e escutou um pouco. Se fosse, talvez a Dixie não estivesse tão longe. Será? Aquela estradinha estaria acompanhando justo a Dixie? Seria perfeito. Perfeita não estava aquela chuva. Dificultava a visibilidade e ela tinha medo de atolar, caso precisasse passar por qualquer lugar com terra. De repente, porém, Vitória começou a ver algumas áreas descampadas no meio da mata, luzes e casas à distância. Deveria ser algum vilarejo ou cidadezinha. Ela não tinha ideia de onde estava, mas se havia um lugar onde poderia achar um contorno, uma rotatória, uma maneira qualquer de pegar a rodovia, seria ali. Dito e feito, a estradinha onde Vitória rodava com a lambreta finalmente cruzou uma rua. Uma rua até importante, já que era asfaltada. Deveria mesmo ser uma cidadezinha. Preciso pedir uma informação, refletiu Vitória, entrando na rua asfaltada. Alguém que me diga como pegar a Dixie ou outra rodovia, mas não há viva alma. De fato, tudo estava deserto. Vitória dirigia por uma rua fantasma, debaixo de chuva. De certo, a chuva era culpada por todos terem ido cedo para casa. Irritada, ela seguiu a rua por alguns quarteirões sem encontrar ninguém. Por fim, vislumbrou ao longe um grupo de 3 rapazes, com blusões impermeáveis de capuz. Vinham na direção oposta, e Vitória viu que eles a viram. Talvez pudesse perguntar-lhes algo, mas quando foi chegando mais perto, alguma coisa no olhar deles incomodou Vitória. A jovem mais que depressa fez meia volta, amaldiçoando o tamanho da lambreta, com aquele sidecar. Era melhor acelerar e sair dali imediatamente e continuar por alguma outra travessa. Seres humanos poderiam ser a sua desgraça naquelas circunstâncias, e não salvação. Com o coração batendo forte, virou numa ruazinha perpendicular e ganhou distância. Cruzava uma casinha aqui, outra ali e mais travessas. A chuva estava torrencial e Vitória sentiu-se meio em pânico. Ensopada, ela não tinha noção de em qual direção estava indo. Não percebia nada que fornecesse qualquer ponto de referência. Formava-se uma pocinha de água no fundo do sidecar. Então ela pegou o recipiente térmico e o colocou sobre o banco ao lado da mochila. Mas então, parece que a sorte lhe sorriu outra vez. Instintivamente, a menina brecou, dando até um pulo no banquinho ao notar que, no próximo cruzamento, a rua era maior que as demais. Talvez fosse uma principal. A lambreta derrapou um pouco, mas parou antes de bater em qualquer coisa ou invadir a rua. Parada, Vitória olhou de um lado a outro antes de seguir. Primeiro para a direita, depois para a esquerda. Foi aí que Vitória passou a mão no rosto com força, limpando a chuva dos olhos. Ali, à distância, e em linha reta, ali pertinho, estava o vulto escuro do rio Ohio. Vitória agora tinha certeza. Podia ouvir o som das águas, mesmo com a chuva. Ela riu e, com um suspiro de alívio, ia embicando a lambreta para lá. Antes que o fizesse, contudo, neste exato instante, ela ouviu outro som que chamou sua atenção. Era, sem dúvida, um caminhão que se aproximava, passando bem perto dali, e numa velocidade considerável. Sem pensar, Vitória virou a cabeça na direção do som e olhou para o lado direito da travessa, bem a tempo de ver o caminhão passando em sentido paralelo ao dela. Aquilo só podia significar uma coisa: era a estrada. Mesmo sem perceber, ela tinha conseguido encontrar uma porcaria de acesso, finalmente, à estrada. Reparando melhor, podia vê-la agora, apesar da pouca luminosidade da travessa e da chuva. A
apenas um quarteirão de distância, não mais que 120 metros mais perto do que o rio. Graças a Deus, ela exclamou, aliviada e feliz. Se não tivesse ouvido aquele caminhão miraculoso, Vitória poderia ter seguido pelo caminho errado. Ou, se não totalmente errado, com certeza pior. Nada como o asfalto para rodar a sua lambreta. Uau! Ali estava. Provavelmente era a Dixie Highway. Tinha que ser. Tinha cara de Dixie. Vitória sabia que para distanciar de Louisville, precisava manter o rio Ohio à sua direita. Então tomou o sentido certo. Na estrada e até cantarolava uma musiquinha. A água escorria pelo rosto e pelo cabelo, mas Vitória nem se importava mais com isso, nem com o frio. Logo estaria longe, recuperando o tempo perdido e se afastando do laboratório, que estava em algum lugar daquele por ali, mas ainda muito perto. A jovem notou como a rodovia ia subindo progressivamente devagar. Ironicamente, em dado momento, ela conseguiu ver a linha de trem estradinha por onde viera, de relance lá embaixo. Que coisa! Estava voltando no mesmo rumo, só que agora na estrada e não lá no meio da floresta. Logo em seguida, Vitória deu de cara com duas placas de informação da rodovia. A primeira, West Point, agradece sua visita e lhe deseja uma boa viagem. Então, o tal vilarejo deveria ser West Point. A segunda, 5,5 milhas até Muldrow, 8 milhas para Fort Knox. Vitória quase chorou, saltitou de gratidão. Antes, porém, de continuar definitivamente, Vitória parou um instante, apoiou o pé no chão. As pernas e sapatilhas estavam sujas, cobertos de lama espirrada. Ela refletiu por alguns momentos. Tinha duas alternativas. Poderia seguir em direção a Fort Knox. Por algum motivo, isso lhe causava certa sensação de segurança. Afinal, era uma base do exército, onde poderia pedir ajuda. Ou então, seguiria no sentido inverso e trataria de encontrar o caminho da pensão, que ficava mais perto de Louisville. Ela tinha andado muito pela Dixie nos 2 últimos dias e com certeza não passara por West Point. Se aquela fosse mesmo a Dixie, a opção de voltar era boa em parte. Poderia pegar sua bagagem, só que também parecia muito perigoso. Por sorte, o dinheiro estava todo com ela, dentro da mochila. Mas o cardigan xadrez que usava era leve demais. Seu corpo ia precisar de algo seco e quente mais tarde. Sentiu falta do casacão vermelho. Que pena. A bagagem teria que ficar temporariamente para trás. Depois daria um jeito de se comunicar com a pousada e pedir que a enviasse aonde quer que ela pudesse parar novamente. Então, apenas acelerou. Vitória rodava com a lambreta e se manteve animada nos primeiros 20 minutos do percurso. Estava cheia de adrenalina que jorrara em seu sangue depois da proeza de conseguir alcançar a estrada. Tudo em que pensava era que iria passar por Muldrow e depois seguiria rumo a Fort Knox. Em suma, tudo certo, tudo correndo dentro dos conformes, tudo sob controle. Vitória ficou a imaginar se a estariam procurando. O sanatório, sim, com certeza. O Dr. Ralph Miller estaria pondo fogo pelas ventas, e a polícia deveria já estar em seu encalço. Era óbvio. Ela só não sabia se o Dr. Miller teria informado tudo ao seu pai ou se tentaria reaver primeiro a paciente. Era uma pergunta sem resposta. Mas, e quanto ao laboratório? Teria dado falta do material? Estariam também procurando por ela? Disso Vitória não podia ter certeza. Talvez sim, talvez não. Se a assistente sênior de laboratório tivesse acreditado nela e continuado a fazer o que quer que fosse que ela estava fazendo,
Talvez hoje ninguém desse pela falta do material. Talvez a assistente sequer encontrasse com Milton John naquele dia. Será que estaria se enganando? Vitória soltou um muxoxo abafado. O fato é que quando se encontrassem, a assistente falaria ao seu pai sobre o frasco roxo. Mas a pior hipótese, a pior mesmo, era se a assistente tivesse desconfiado de Roberta. A garota estremeceu e dessa vez não foi de frio. E se a estas horas os russos pudessem estar à sua caça? E se a CIA estivesse à sua caça? E se até mesmo o exército estivesse sido acionado, dado a gravidade da situação? O coração tamborilava no peito. Eram mais perguntas sem respostas. Mas foi precisamente esse fato que trouxe à Vitória uma certeza. Eu simplesmente devo me afastar de Louisville. Tenho que achar um jeito de ir embora para sempre, de desaparecer, antes que seja tarde demais. Ela acelerou vigorosamente a lambreta, sem pensar em mais nada. De repente, apesar do nervosismo, ou talvez por causa dele, Vitória começou a rir às gargalhadas, compulsivamente. Só de imaginar a cara do Dr. Miller. Seu riso beirava a histeria, e a jovem se surpreendeu com a intensidade de seus sentimentos. Como odiava o Dr. Ralph. Era um ódio tão puro, tão perfeito, que precisava ser cultivado. Ela ficou rindo até sentir que aquilo esvaziava a tensão de dentro dela. Então o riso parou. Ela ficou quieta, ouvindo o som do motor da lambreta. De repente, um pensamento funesto invadiu sua mente. Tinha gosto amargo, não desgrudava mais dela e resumia-se no seguinte: Vitória começou a questionar se era seguro aproximar-se de Fort Knox. Afinal, a verdade é que ela já não tinha mais tanta certeza. As dúvidas lhe deram dor de cabeça imediata. E embora mantivesse a velocidade da lambreta, ficou matutando. Não seja exagerada, recriminou-se, lá pelas tantas. Mas o pensamento continuou. Será que era um risco? Ela cogitava pedir ajuda aos militares para sair do estado, para procurar a embaixada ou qualquer órgão que defendesse os direitos humanos. Não falaria do laboratório. Isso só pioraria sua situação. Talvez ela fizesse uma denúncia anônima. Mais tarde, quando estivesse em segurança. Mas se chegasse a Fort Knox, iria contar como fora internada à força em Waverly Hills. E denunciaria o que vira lá. Queria também pleitear uma nova identidade e seguir para o norte dos Estados Unidos. Agora, no entanto, seu coração se enchia de dúvidas. Seguir para Fort Knox faria dela um rato caindo direto na ratoeira? Vitória chacoalhou a cabeça. Não sabia o que fazer. Ela ficou ouvindo o som do rio Ohio, tentando chegar a uma conclusão. E foi aquele som que acabou lhe dando a ideia. Talvez fosse melhor esquecer Fort Knox, por enquanto, e encontrar uma maneira de cruzar o rio Ohio para entrar no estado de Indiana. Esse era o caminho que todos pensariam ser o menos provável. Ela assim imaginava. Mas onde haveria passagem? Durante os passeios por Louisville, Vitória havia visto algumas indicações sobre onde cruzar o rio, que era bem longe de onde ela se encontrava no momento. Perto de Jeffersonville, lembrou, ou em Albany. Mas aí eu teria que seguir para o norte e teria que passar pela região central de Louisville. É arriscado demais. Na falta de alternativa, continuou na direção em que estava. Poderia continuar até Muldraugh, na esperança de que houvesse, quem sabe, conexão com outra estrada. Assim, evitaria Fort Knox. A estrada se distanciou das luzes de West Point.